Localizado no centro do continente europeu, Luxemburgo é um dos menores países do mundo, com apenas 2.586 km² de extensão. Mas apesar da sua pequena dimensão territorial, o país é um dos maiores centros financeiros do planeta, possuindo hoje o maior PIB per capita do mundo. Sua pequena população de aproximadamente 645 mil pessoas tem um dos maiores poderes de compra do planeta, com salário mínimo de cerca de 2.200 euros por mês, quase 7 vezes maior do que o salário da Bulgária e 3 vezes maior que o salário mínimo de Portugal. Luxemburgo não é uma terra abundante. Além de ter um território pequeno, o país não possui terreno fértil para a agricultura, e a pecuária também é bastante modesta. Falando de energia, grande parte dela é importada. Apenas 1/5 da geração de eletricidade provém de hidrelétricas nacionais. O restante tem que vir de fora, mais precisamente o gás natural, vindo da Bélgica. Os únicos recursos naturais relevantes que haviam no país eram o ferro e o aço, e eles foram fundamentais para a sustentação econômica do país no século XX. Porém, havia um problema. Os depósitos de ferro de Luxemburgo praticamente se esgotaram nos anos 80, e mais ou menos neste período a demanda por aço no mercado global havia caído bastante, impactando negativamente o PIB do país. O país estava refém da siderurgia, e a siderurgia estava falhando com Luxemburgo. Foi neste cenário que o país precisou se reinventar, mudar as bases de sua economia. E aparentemente deu certo. Luxemburgo é atualmente um dos países mais ricos do mundo, possui um IDH bastante elevado e se tornou um dos maiores destinos de europeus que buscam melhores salários. O país atualmente é um grande centro econômico mundial e diversas empresas do setor bancário estão sediadas em Luxemburgo. Quer saber como o país se reinventou economicamente? O que Luxemburgo fez para se tornar um país próspero? Isso é o que nós vamos ver neste vídeo. Olá, você está no Panorama e hoje vamos entender como Luxemburgo se tornou um dos países mais ricos do mundo. Para entendermos mais sobre a riqueza do país, temos que conhecer um pouco da sua história e da sua origem. Luxemburgo é uma nação bastante tradicional, tendo suas raízes relacionadas às províncias do antigo Império Romano Germânico. Após a queda do Império, diversos monarcas governaram a região, e Luxemburgo chegou a fazer parte de diversos reinados ao longo de sua história, como o Reino da França, Países Baixos e a Prússia. O país se tornou independente de fato apenas em 1839 com o Tratado de Londres, mas mesmo assim não perdeu sua tradição monarquista. Luxemburgo é até hoje uma monarquia constitucional, e o chefe de Estado carrega o título de Grão-Duque. Até o século XVIII, Luxemburgo possuía uma economia bastante doméstica, ligada à agricultura familiar. Seu pequeno território não permitia grandes fazendas, e a população que não era ligada à nobreza era bastante pobre. Foi apenas em 1860, com a introdução da metalurgia inglesa, que Luxemburgo viria a passar por uma grande virada em sua história. Luxemburgo não tinha um terreno adequado para o plantio e muito menos para a pecuária, mas tinha ferro e aço. O desenvolvimento da siderurgia foi um ponto-chave para o país, e ela acabou se tornando a indústria mais participativa no PIB de Luxemburgo. Por ter uma população relativamente pequena, grande parte dos materiais eram exportados para os países vizinhos, principalmente a Alemanha. O grande problema é que com a ascensão da Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas obrigaram Luxemburgo a cortar relações comerciais com a Alemanha, o seu principal comprador de minérios. Isso enfraqueceu bastante a economia de Luxemburgo e o Grão-Ducado, em alternativa, precisou encontrar um novo parceiro econômico, neste caso a Bélgica. Mesmo encontrando um novo aliado comercial, o clima de tensão em Luxemburgo era enorme. Durante as duas guerras mundiais, Luxemburgo se viu bastante encurralado. O país chegou a ser dominado pelos alemães na Segunda Grande Guerra. Mas após o fim do conflito, Luxemburgo retomou as relações comerciais com os demais países da Europa, sempre tendo o ferro e o aço como grandes pilares de sua exportação. Luxemburgo havia voltado a comercializar o ferro e o aço internacionalmente e fez parte da reconstrução da Europa no pós-guerra. O país se tornou membro das Nações Unidas, assinou o Tratado de Adesão à OTAN e criou, junto com a Bélgica e os Países Baixos, a União Econômica de Benelux. Essa união foi importantíssima para Luxemburgo porque ela visava a remoção de tarifas alfandegárias entre os países, permitindo a livre circulação de bens, capital e serviços. Nos anos 60, praticamente todas as mercadorias que circulavam internamente na União eram isentas de tarifas. Podemos dizer que essa união aduaneira deu muito certo, e gravem bem essa parte porque a União de Benelux foi talvez um dos primeiros passos que tornaram Luxemburgo um importante centro econômico.
Luxemburgo participou ativamente na reconstrução da Europa pós-guerra, principalmente comercializando os produtos siderúrgicos. O problema é que, enquanto o país fazia diversos acordos e tratados de livre comércio, o ferro e o aço passaram a gerar problemas para o país. Durante a década de 70, a demanda mundial por aço começou a cair, e na época o setor significava uma grande parcela do PIB do país. O ferro se manteve forte até os anos 80, mas a partir dali, os depósitos do minério já estavam praticamente esgotados, todo o ferro já tinha sido explorado durante os anos 60. Em resumo, o mercado de aço estava desvalorizado, e as minas de ferro estavam quase que inteiramente exploradas. Foi neste momento, nos anos 70, que Luxemburgo precisou mudar o rumo de sua economia, diversificando seus mercados. Depender somente do aço e do ferro tornaria o país refém do mercado internacional e do preço das commodities, além de que é claro que esses recursos não são infinitos. Mas pode-se dizer que ao mesmo tempo em que os mercados dos minérios caíram, Luxemburgo já trabalhava na solução para esse problema? Lembra da União Econômica de Benelux que citamos agora há pouco? O acordo deu muito certo e Luxemburgo assumiu um papel importante nessa união aduaneira, que acabou servindo de exemplo para outros acordos. Luxemburgo se tornou uma referência e entrou para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que mais tarde, fazendo fusão com outras organizações, viria a se tornar a União Europeia que conhecemos hoje. Luxemburgo se beneficiou bastante dos vários acordos de livre comércio que entrou, e graças a isso, vários bancos e empresas ligadas ao mercado financeiro se instalaram no país. A localização geográfica de Luxemburgo também colaborou. Uma empresa que se instalasse em Luxemburgo tinha com grande facilidade acesso a praticamente todos os países vizinhos ao mesmo tempo. Foi no final dos anos 90 que Luxemburgo passou a intensificar ainda mais o seu caráter econômico. Com a formação da União Europeia em 1993, o país recebeu diversos escritórios administrativos da União, se tornando um grande centro político. Não podemos deixar de citar a ArcelorMittal, empresa luxemburguesa que, devido à escassez do aço, precisou se modernizar e expandir para demais países. Hoje, a empresa é a maior produtora de aço do planeta, com instalações nos 4 cantos do mundo. Com o passar dos anos, Luxemburgo foi se tornando a casa de diversos bancos e empresas ligadas ao setor financeiro. E para atrair cada vez mais capital para o seu território, o país reduziu impostos e taxas corporativas para que ainda mais empresas estrangeiras viessem se estabelecer por lá. Luxemburgo aproveitou da sua localização geográfica e da boa relação com a União Europeia para se tornar um grande polo empresarial, e mesmo diminuindo seus impostos, o valor arrecadado continuava sendo muito significativo devido à pequena dimensão do seu território. Luxemburgo se tornou aquilo que chamamos de paraíso fiscal, um país que tem taxas inexistentes ou muito menores do que as praticadas convencionalmente e que oferecem o sigilo bancário, que significa, a grosso modo, que os dados de quem abre empresa lá não precisam ser compartilhados com a administração pública. Outro fator importante do país diz respeito ao emprego. Além da receita fiscal, Luxemburgo oferece cargos muito bem remunerados para banqueiros e contadores. Isso fez com que muitos moradores de países vizinhos, como Alemanha, França e Bélgica, optassem por trabalhar em Luxemburgo, morando ainda em seus países de origem. Isso é muito vantajoso para Luxemburgo, porque o país recebe a mão de obra e não precisa arcar com as despesas públicas desses cidadãos. Todos estes fatores permitiram com que Luxemburgo se tornasse um grande centro empresarial, com uma média de salário significativamente maior do que a grande parte dos países ao redor do mundo. O modelo econômico adotado por Luxemburgo foi imitado em diversos outros países, como Liechtenstein, Ilhas Caimã, cantões da Suíça e inclusive a Singapura, que estou deixando o vídeo aqui no card na descrição para você dar uma conferida na sua história. Atualmente, Luxemburgo é um país bastante aberto a imigrantes. Cerca de 41,7% dos moradores do país não possuem nacionalidade luxemburguesa, e as maiores comunidades estrangeiras são de Portugal, França, Itália, Bélgica e Alemanha. Além disso, o país se demonstra muito aberto ao multiculturalismo, se tornando uma nação bastante cosmopolita e, por consequência, próspero. Mas e você, o que achou da história de Luxemburgo? Quais lições poderíamos aprender com o país do aço e do ferro que se tornou um grande polo econômico mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!